Olá pessoal, tudo bom? Aqui com você, sou eu aqui de novo no canal. Eu queria conversar com vocês um papo bem polêmico, porque é o seguinte, brasileiros nos Estados Unidos. E a gente sempre fica vendo vídeos e reacts por aí falando sobre os brasileiros deportados, a maneira que eles estão sendo, enfim, né, levados de uma forma bastante desumana, não só os brasileiros, como outros casos também, né, de El Salvador também, deportações para toda a América Latina e para o mundo, estudantes sendo deportados. E eu achei um canal que todo mundo está falando, até mesmo o pessoal da esquerda falando muito desse canal do que se chama, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. É, Isso, do Thiago Skoll, ele tá aqui nos Estados Unidos, ele sempre tá fazendo entrevistas com o pessoal brasileiro, e eu achei interessante, por que que eu achei interessante? Porque o canal, ele faz entrevista com brasileiros que estão sendo deportados, e ao mesmo tempo, com brasileiros que vivem nos Estados Unidos de maneira informal, né, indocumentados. Eu não falo ilegais porque, para mim, o termo ilegal, como todo mundo fala, que tem bom senso, não existe pessoas ilegais no mundo, né? Então, hum. Por não existir pessoas ilegais, a gente chama indocumentados, que é o correto de se falar, né? Então, eu vou reagir a um vídeo e vou dar um pouco da minha análise sobre o Donald Trump e as políticas de deportação, né, do ICE e tudo mais aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu vivo aqui nos Estados Unidos, sou brasileira e naturalizada americana, e realmente o que está acontecendo nos preocupa muito, né? Como americanos, como nossa perda de liberdade, enfim, essa maneira ilegal de abordar os imigrantes, da forma que estão abordando. E sempre houve, claro, as deportações, no governo Biden houve também, sempre houve, só que agora as políticas estão bem mais acirradas e elas estão mais invasoras, né, das suas liberdades e do ir e vir do cidadão, né, sem nenhum porquê. E é bastante trágico você ver vídeos de pessoas, aqui mesmo em Nova York, onde eu vivo, de pessoas que, enfim, que estão sendo abordadas por estarem entregando comida no metrô, enfim, fazendo uso do subway, metrô, Nova York. Aí vem uma outra pessoa gravando, porque você grava esse policial fazendo abordagem, o policial manda você parar de gravar e você não para, e também você é preso. E aí tem um outro terceiro que está gravando também. Então, é um sistema dominó, onde todo mundo está literalmente contra a polícia e essas políticas atuais, porque elas invadem a sua privacidade e seu ir e vir de qualquer cidadão, né? Sem nenhum porquê. Você não pode ficar pedindo identidade aleatoriamente, a não ser que as pessoas estejam cometendo crimes ou envolvidas em alguma situação mais polêmica na rua. Então, a maneira está sendo bastante truculenta e bastante preocupante, inclusive para os cidadãos, não só para os possuidores de green card. Mas vamos ver aqui então esse vídeo, eu vou reagir com vocês e vamos ver as entrevistas que ele faz, um pouquinho, né? Porque é bastante polêmica a situação do brasileiro aqui nos Estados Unidos. Vamos ver desde o comecinho aqui. Tiago, quem tem green card e foi adquirido de forma fraudulenta, eles estão descobrindo e estão fazendo uma prensa nesse cara e algumas pessoas estão abrindo o jogo e essas pessoas estão voltando. Tiago, quem tem green card e foi adquirido de forma fraudulenta, eles estão descobrindo e estão fazendo uma prensa nesse cara e algumas pessoas estão abrindo o jogo e essas pessoas estão voltando para o país de origem. O pessoal está falando que o Donald Trump está cavando o próprio buraco para os Estados Unidos se afundar mais ainda. Donald Trump contrata o Elon Musk, que todo mundo odeia esse cara aqui agora nos Estados Unidos. Gente, a verdade é essa, e todo mundo odeia de verdade o Elon Musk. Não tem pra ninguém. Você é um ser extremamente odiado. Fala, cambada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skoll. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, Thiago Skoll USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos, quer mandar dinheiro pro Brasil, faz o download. Não existe, é o EB2NW. O melhor visto que tem é esse aí. Peço barbearia aqui nos Estados Unidos.
2 horas da tarde, vim aqui nesse lugar aqui, um espaço aberto aqui, tem um cemitério ali, atrás do cemitério ali, para fazer um vídeo ali tem um parque, deixei a caminhonete lá na frente, lá e ali tem uma rua principal. Fazer um vídeo aqui tranquilão, peguei um lugar bem tranquilo aqui, porque o bicho tá pegando aqui nos Estados Unidos. Ixi, Maria. Nuvens negras aqui, galera aqui tá... Acho que tem gente arrependida, viu? Tem gente arrependida aí, isso acontece mesmo. Eu não morro abraçado com político, eu não morro não tem esse negócio não. Falar até em negócio de político aí, tinha vários canais fazendo react, vídeos de reações do meu canal, com o meu canal, e tava acabando que tava debochando muito dos entrevistados e muitas pessoas haters, muitas pessoas ruins que têm mágoa no coração, gente, a gente não pode ficar debochando das pessoas, da situação delas, inclusive se ele é de direita ou de esquerda, pouco nos importa aqui, porque o que importa aqui são os seres humanos, né? Ele faz entrevista com essas pessoas, elas estão em situações de emergência, em situações que não são regulares aqui, onde realmente até, inclusive, as pessoas estão sendo retiradas das suas famílias, só um pouquinho aqui, vou arrumar a luz, e assim... É complicado, isso é bastante complicado e bastante alarmante, Porque, o que acontece? As pessoas aqui, elas não estão preocupadas se elas estão seguindo essa ou aquela política. A gente fala muito assim, a pessoa é bolsonarista, a pessoa não sei o quê. Tem de tudo aqui, mas quando você vem para os Estados Unidos, você segue a dança daqui dos Estados Unidos. Você pode cantar de galo, falar, apoio esse e aquele político no Brasil, mas eu sou uma pessoa de esquerda, tá? Eu posso falar, uma pessoa que aqui não tem também abraçado políticas daqui, mas eu tenho esse olhar assim mais humano com relação a essas pessoas, porque eu acho assim, é muito fácil você pegar um vídeo de uma pessoa e debochar e falar mal porque você tá longe, tá do outro lado da tela, né? Isso não é legal nem um pouco. Mas assim, ao mesmo tempo, você também tá botando a cara para se expor na internet e realmente você é capaz de ser achincalhado a qualquer momento, porque quem bota a cara no sol vai ter que ouvir, né, aquilo que não quer, né? Então, tem isso também. Pessoa a chegar no canal nesses últimos tempos aí, coisa que a gente nunca teve. É bom quando faz reação no canal, que ajuda o canal, mas só que esse negócio de debochar das pessoas não é bacana, né? A pessoa vem e faz um vídeo comigo, aí depois um outro canal faz reação debochando dessas pessoas, eu não achei legal. Eu dei corda até um limite, depois que eu vi que a corda tava para estourar, eu puxei essa corda, que nosso canal aqui é um canal sempre da gente brincar aqui. As coisas aqui nos Estados Unidos não estão boas. Já não estão boas há muito tempo. Não tá boa, dá 2, 3 meses, não, já não tá boa, já tem desde a época da pandemia. Esse pessoal que chegou aí, que eu fiz vídeo, que o pessoal falou que, Thiago, 3 meses aí tava bom, 3 anos tava bom, 4 anos tava bom. Não, eu que tô aqui há 20 anos, os Estados Unidos não vem bem desde a época da pandemia. Agora que a gente começou aí, depois de um tempo aí que talvez corria um risco de melhorar a economia, aí vem essas coisas que tá acontecendo no mundo todo. Eu vou lá comer aquele pãozinho de queijo da Panebras e nós vamos destrinchar sobre esse assunto. Sou eu, você, não pode faltar o pãozinho de queijo da Panebras. Então, cambada, gente fina, destrinchar sobre o assunto. Hoje, sexta-feira, Thiago Escoltar. Eu tô hypa hoje, o negócio aqui tá feio, diria que tá todo mundo no mesmo barco, diria que se você tá aí no Brasil e tá pensando em vir para os Estados Unidos, espera aí uns 2, 3, 6 meses, 1 ano para ver se esse negócio vai melhorar. Diria que se você tem um green card, é o primeiro assunto que eu vou falar aqui, antes do assunto primordial desse vídeo. Se você tem um green card e adquiriu esse green card de forma fraudulenta, não se arrisca a sair do Brasil. Tem pessoas sendo deportadas, pessoas com green card. Tem pessoas que adquiriram o green card de forma fraudulenta, através de casamento falso, casamento pago, ou é B3 falso, é B2 falso, e quando vai sair dos Estados Unidos, vai passear, quando volta aqui, a imigração está barrando e estão deportando essas pessoas. O advogado de imigração foi preparado para colocar você contra a parede e descascar você até descobrir a verdade, até desprovar que você vai falar alguma coisa ali para você se entregar. E é isso que está acontecendo. Eu tenho amigos que trabalham em 3 aeroportos, Nova York, na Pensilvânia e em Orlando, e eles estão falando a mesma coisa. Thiago, quem tem green card e foi adquirido de forma fraudulenta, eles estão descobrindo e estão fazendo uma prensa nesse cara, e algumas pessoas estão...
Gente, isso do green card fraudulento, assim, existe desde sempre, tá? Não é porque é uma coisa de agora. Sempre existiu, né? A gente conhece a história de pessoas que realmente casam e de maneira, assim, legítima, né? Elas casam, às vezes com um amigo ou pagam uma pessoa. Essa pessoa também que fez a fraude junto com a pessoa que adquiriu o green card através de casamento, também ela vai sofrer penalidades, tá? Não pensa que ela vai ficar livre, não. Então, muitas vezes, os dois se protegem. O que acontece é que, às vezes, e eu já vi casos aqui, conhecidos e pessoas, que acontecem que uma das partes não fica feliz, né? Ou quer extorquir mais o dinheiro, ou quer mais alguma coisa com a pessoa, e aí, realmente, ela bota a denúncia para rolar. Esse é um problema bem endêmico aqui já há muitos anos nos Estados Unidos, não é uma coisa nova. É uma coisa desde que o green card surgiu, desde que a pessoa vê uma oportunidade para vir morar aqui, achar que vai melhorar a sua vida aqui, enfim, às vezes a pessoa tem uma causa legítima, então o jeito dela ficar regularizada é através de um green card, de um casamento. Eu não condeno completamente, porque tem pessoas que fazem e realmente elas querem trabalhar aqui, querem realmente crescerem aqui. Não acho certo também fazer esse tipo de coisa dessa forma, mas eu entendo que tem pessoas que legitimamente têm um talento para trabalho, têm realmente vontade, e se as duas partes quiserem, né, de alguma maneira, sem dinheiro, claro, né, envolvido, porque quando tem dinheiro, você paga, você está sendo extorquido e extorquindo alguém, então isso aí não concordo não, tá? Não concordo, acho que sempre deve ser feito da maneira legal, mas acontece sim, e acontece desde sempre. O que acontece agora nas novas políticas do Trump é que ele está fazendo uma nova escrutinação, e não só nos green cards, ele vai fazer escrutinação também nas cidadanias, em tudo. Inclusive, eu sou cidadã, de maneira legal, casei realmente, né, de verdade, não é um casamento para ter green card, inclusive eu nunca quis morar nos Estados Unidos, eu vim porque meu marido trabalha aqui, enfim, e assim, a situação não é nova, ela já existe, e apesar dessa situação não ser nova, ela é bastante preocupante, porque agora ela expõe muitas pessoas, né? O caso dos estudantes que têm seus vistos, que são revogados muitas vezes por participar de protestos que são contrários a uma política, né, com relação à causa palestina, por exemplo. Isso é uma coisa bastante preocupante, muito preocupante. E assim, eu vejo com olhos bastante preocupante com o futuro dos Estados Unidos, porque se você eliminar todas as pessoas que elas estão aqui trabalhando de forma honesta, enfim, de qualquer forma, né, casadas corretamente, e você se protesta ou você fala em nome de uma liberdade de expressão, uma coisa que você não está indo contra ninguém, você está só em prol de uma causa, a causa palestina, a causa do genocídio e tudo mais, isso é bastante preocupante, né? No caso do Mahmoud, né, do Mahmoud, ele para quem não sabe, ele era um estudante aqui de Nova York, em Columbia University, que estava fazendo, se eu não me engano, um mestrado ou doutorado. E ele era um dos líderes dos acampamentos, um dos líderes, ele é de origem palestina, nasceu, acho que na Síria, se eu não me engano, é casado com uma americana, certinho, muçulmana, se não me engano, também de origem síria, mas ela nasceu aqui nos Estados Unidos, eles vão ter um bebê, se já não nasceu o bebê, e ele foi apreendido pelo ICE, de uma forma completamente ultrajante, né, e legal, porque ele está só se expressando e não está fazendo mal a ninguém, certo? Isso é preocupante, isso é a maneira que eles têm de fazer com que nós nos calemos aqui nos Estados Unidos, e isso é uma coisa que bastante nos preocupa, e essas políticas estão sendo adotadas no mundo todo. Por quê? Na própria Alemanha também, na Alemanha, gente, que mudou as leis recentemente, com relação à deportação de estudantes também que se manifestam em prol da causa palestina. Olha só, pessoas que têm até o seu green card alemão ou sua cidadania temporária, né? Digamos que seja só um visto de estudante, e estão sendo escrutinados também indo embora. Olha só o regime da Gestapo voltando novamente, né? É complicado, é bastante complicado. Então, assim, isso é uma coisa que repercute no mundo todo, e isso com certeza vai ter resquícios até mesmo no Brasil. Se você não cuidar e eleger de novo esse tipo de pessoas da extrema-direita, vai acontecer isso no Brasil também. Então, cuidado, pessoal. A gente não pode ficar falando dos outros,
porque a gente pode estar dando um tiro no próprio pé, como o Donald Trump está fazendo agora com essas deportações. Ela pode ser reflexo, e já é reflexo na Europa, e agora está sendo reflexo no mundo todo. É bastante preocupante, até para nós que somos cidadãos aqui, estamos preocupados com a situação, porque a gente não vai ter mais o direito de liberdade de expressão nos anos que Donald Trump estiver no poder, porque ele pode simplesmente te fazer calar, né? Graças a Deus, o judiciário menor, eu digo assim, das esferas menores aqui nos Estados Unidos, elas estão, de alguma forma, tentando parar o Donald Trump, e ele não está feliz, ele está furioso, né? Mas a Suprema Corte aqui anda em passos muito vagarosos, e uma coisa que pelo menos eu vejo no Brasil, que a nossa Suprema Corte tem um poder muito maior de garantias das nossas liberdades e dos nossos direitos, enquanto que aqui nos Estados Unidos a coisa não anda bem assim. Eles são bem mais conservadores, bem mais morosos, muito mais com precauções muito maiores, e com muito medo de se mexer com o executivo, até porque aqui nunca houve na nossa cara um regime tão autoritário. O que houve aqui sempre é uma pregoação das democracias e liberdades. Ok? Isso foi sorrateiramente sendo surrupiado. Então, a gente tem que ver que o nosso STF é muito melhor que o STF americano. E é uma briga de gigantes, né? De Davi contra Golias mesmo. Aqui é complicado. E quando você assume um poder tão forte como um presidente, a gente vê que o presidencialismo está realmente defasado, né? Porque todo o poder concentrado na mão de uma pessoa, de um único presidente, como Donald Trump, que pega leis antigas do tempo da carochinha, do século XVIII e de outras em tempos de guerra para botar suas leis de emergência a fim de expulsar pessoas do país, imigrantes, enfim, cidadãos ou não cidadãos, pessoas, e fazer essa caça às bruxas. Realmente a gente tem que tomar cuidado, né? E não deixar o poder todo na mão de uma pessoa. E, eventualmente, a gente tem esperanças que isso mude, né? A gente ouve muitas pessoas dizendo assim, vamos mudar o cenário, botar mais democratas nas próximas eleições intermediárias aqui, os midterms, mas a gente sabe que isso pouco adianta, porque até mesmo eles estão caladinhos, alguns berram lá, mas ninguém ouve ninguém, então, sinceramente, estamos todos abaixo de Donald Trump, infelizmente. Estão abrindo o jogo e essas pessoas estão voltando para o país de origem. Então, fique esperto. Agora, pessoal, eu vou falar do Dia da Libertação. Foi na quarta-feira, dia 2 de abril, o presidente Donald Trump anunciou que seria o dia da libertação. Mas o pessoal aqui está falando que o dia da ruína. O pessoal está falando que o Donald Trump está cavando o próprio buraco para os Estados Unidos se afundar mais ainda. A ideia do Donald Trump é válida. O que ele quer fazer? Ele quer taxar os países de fora, de uma forma recíproca, que muitos desses países taxam os produtos americanos. Os Estados Unidos ele não exporta muito, mas o que exporta, esses países taxam. O Brasil mesmo importa muito filme, muita coisa lá de Hollywood, da Califórnia, mas o Brasil mesmo não importa muita coisa dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, sim, é um consumidor, é um consumista. E o Donald Trump quer taxar todos esses países. E aqui a gente consome pra caramba. Tanto que você entra na garagem desses americanos, você vê um tanto de tralha, que eles compram as coisas e depois joga fora, joga na garagem e vai ficando. São produtos chineses, produtos do mundo todo. Tá achando? Isso vai ficar... Uma coisa bem interessante, gente, de ver que os americanos aqui, eles, por exemplo, assim, eles, ao contrário até, eles nem guardam as coisas, eles botam fora, jogam na própria calçada, coisas novas, produtos novos. E engraçado porque eles fazem esse tipo de descarte, até mesmo, a gente tem muito isso, de não poder nem reciclar as coisas corretamente. Então, a gente deixa lá para doar na rua ou doar em algum lugar, ou fazer aquela venda de garagem, algumas pessoas fazem aqui, e adquirem produtos novos, entendeu? É um consumismo totalmente desenfreado e compulsório. Os Estados Unidos tem muito isso. Você consome as coisas sem terminar de usar elas, achou que já está defasado, não gosta, ainda está funcionando, e você simplesmente joga na rua, bota na frente de casa e alguém vai lá e pega que precisa. Então, é um descarte sobre um super consumo que já é pré-existente aqui nos Estados Unidos, claro. Fica caro.
Fazendo com isso, o consumidor final não vai comprar. Fazendo com isso, vai gerar uma crise mundial. Na teoria, o que o Donald Trump está fazendo, eu concordo com ele. Mas na prática, o Donald Trump, ele quer fazer acordos bilaterais e não multilaterais. Esse é o problema. Então, ele fazendo as taxas, ele faz com que as pessoas dos países, os seus dirigentes, cada país, faça concessões bilaterais e não multilaterais. Ele quer acabar com o multilateralismo, né? Então, ele acabando com esses acordos multilaterais, ele vai realmente fazer com que esses acordos deem fim e os Estados Unidos seja autossuficiente. Só que é impossível, porque os Estados Unidos não possuem a mão de obra suficiente. Nem todos os lugares vão acontecer de ter as formações que esses outros países têm, em formações técnicas, de mão de obra, fábricas, realmente levaria muito tempo. E não só isso, os Estados Unidos não possuem todos os materiais. Né? Não possui toda a mão de obra, não possui todas as funções de outros países que eles delegaram por séculos. Então, é um tiro no pé. Eu não concordo com o Skoll, eu realmente acho que é um tiro no pé. Ou nunca vai acontecer. Ele está querendo taxar países, por exemplo, Nike e Adidas, que são fabricados, esses tênis aqui que são fabricados na Ásia, creio que eles gastam aí talvez $5 para fazer um tênis desse. Gasta aí $5, 3, 4, $5, uma mão de obra escrava, que é onde que o trabalhador não tem direito trabalhista nenhum. Ele quer que essas empresas fabriquem esses tênis aqui. Mesmo assim, se taxar essas empresas em 200, 300%, essas empresas não vão vir para cá. E não é negócio, entende? Não é negócio. Não é negócio. O americano não vai querer fazer o tênis aqui. E mesmo que faça, não vai ser pelo mesmo valor. Ele não vai querer ser pago só $5 por tênis, em mão de obra quase semi-escrava. Eu também não concordo por esse valor, mas é que eu acho o seguinte, para os empresários aqui não é negócio. Para as multinacionais aqui não é negócio, para a Nike não é negócio. Entende? É perda de dinheiro. Porque eles querem o quê? É lucro. Nos Estados Unidos não vai dar lucro para eles. É só isso que eu acho. Porque para eles são bem melhor ficar lá naquele país lá com mão de obra escrava, aonde que o funcionário não tem direito trabalhista, aonde que eles podem escravizar ao máximo, pode colocar o cara para trabalhar 20 horas. Se eles vierem para cá, aqui vai ter união, vai ter sindicato, vai ter vários direitos trabalhistas, vai ter férias, vai ter dia de doente, vai ter personal day, vai ter isso, vai ter aposentadoria, vai ter plano de seguro de saúde. Essas empresas não vão vir para cá. O que ele está fazendo parece que dá certo, mas na prática não vai dar certo. Vai acabar que quem vai se ferrar vai ser o consumidor final, que vai pagar esse valor muito acima para gerar dinheiro para o governo americano e o governo americano ter dinheiro para pagar a dívida interna, que está em 37 trilhões, e o governo precisa fazer o refinanciamento de 9 trilhões desses 37 trilhões no ano de 2025. Ele esqueceu do déficit americano, né? Estados Unidos tem déficit, ele acha assim, vou taxar todo mundo, vou taxar todo mundo para cobrir o meu déficit. Isso não existe. Não vai existir. Entendeu? Os Estados Unidos tem um déficit e acha que cobrando dos outros vai tapar o buraco do déficit. De maneira assim, é muito infantil o Donald Trump. Ele acha que realmente ele vai fazer uma cobertura desse déficit através de tarifas impostas ao mundo todo. Agora ele deu para trás, né? É isso, pessoal. Eu acho que já deu para a gente ver um pouquinho do canal do Skoll. Agradeço muito ao canal dele. Ele pode ter coisas divergentes, algumas coisas eu concordo, a maioria das coisas não, mas tudo bem. Tem coisas assim que a gente concorda, que eu acho que até mesmo quem é trumpete concorda, né? E realmente tem muitos pessoas foram votantes do Trump, que estão bastante insatisfeitos com Donald Trump. Pois é, né, gente? Que confusão, né? Esse Donald Trump tá fazendo. Não acho certo, porque agora nós estamos entrando numa recessão aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão vendo que os preços estão ficando mais caros, as bolsas que aconteceram no mundo todo com o Donald Trump, enfim, que aconteceu no mundo todo, que elas tiveram aquela baixa terrível quando foi anunciadas as tarifas, depois ele mudou as tarifas para 10% para todo mundo, menos para a China, e aí as bolsas reagiram positivamente, o dólar no Brasil caiu um pouquinho, uns 28 centavos ontem, a menos, chegou aos 6, depois chegou a 5 e alguma coisa, quer dizer,
Para as bolsas, eles querem ter um pouco de previsibilidade. E o governo Trump não está dando a previsibilidade. Não está dando a total noção do que vai acontecer no dia de amanhã. E isso é muito ruim. Porque eles não querem uma coisa que seja uma gangorra, sobe e desce, sabe? Os aplicadores, o pessoal do dinheiro da bolsa, eles não querem, entendeu? Então, eles querem ter um pouco de noção e estabilidade. Se não tem essa estabilidade, o que acontece? As bolsas caem no dia seguinte, no outro dia pode subir ou não, pode cair mais. Enfim, a recessão está à beira de acontecer um colapso nos Estados Unidos e no mundo, porque isso atinge o mundo, a ciência, os estudantes, enfim, os imigrantes, toda a mão de obra, os países que necessitam fazer essas trocas. O que a gente está vendo aqui? Todas as empresas que são chinesas nos Estados Unidos, que trabalham em conjunto aqui, que vão ser super taxadas, mesmo que elas, o governo da China falou, mesmo que elas tenham essa taxa, ainda assim, os produtos que elas vendem para os Estados Unidos é mais baratos que os produtos que vão ser vendidos aqui. Então, não é jogo para o Trump o que ele está fazendo. É um tiro nos dois pés, não é num pé. Tá bom, pessoal? Então, é isso. É esse vídeo. A gente se vê no próximo corte. Tchau, tchau, pessoal.